Orações, agradecer a Deus pelo dom da vida, ao Cristo por ter nos mostrado o caminho, a verdade e a vida, onde a gente hoje pode trilhar com mais tranquilidade. Depois tivemos aí o Allan Kardec fazendo essa codificação maravilhosa para facilitar nosso entendimento sobre o Evangelho. O Chico e o Emmanuel veio para realmente dar para a gente compreender cada passagem bíblica. Hoje nós vamos entender, fazer um estudo de uma passagem bíblica, ou seja, um versículo. Um versículo de uma Bíblia que realmente, se a gente começar a ler 2 capítulos por dia, 3 capítulos, vai levar aí um ano para a gente ler. Ler, não é entender, não é estudar a Bíblia, não é só ler, né? E realmente, às vezes, não consegue compreender. Eu tenho uma missão dentro do Evangelho que é realmente, dentro dos ensinamentos de Kardec, é despertar realmente com o que nós estamos fazendo nesse planeta Terra, né? O objetivo que eu estou aqui. Então, eu bato muito essa reflexão dessa tal reforma íntima, que toda palestra que a gente escuta, a gente vem falar dessa tal reforma íntima, que é necessário a gente fazer. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, porque esse é o meu objetivo dentro do Evangelho. Por mais que eu queira sair desse tema, a espiritualidade amiga, normalmente, ela não permite. Ela vem e fala assim, olha a reforma, preste atenção no que é o seu objetivo. Então, eu sempre estou falando, então não é massacrante não, é só para a gente refletir mesmo. E se a gente escuta alguma coisa muitas vezes, é porque é necessário. Outra coisa, ninguém está aqui por acaso, né? Nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui. Então, dentro da viagem que nós vamos fazer, desse banquete que nós vamos saborear, vai ter algumas passagens que a gente fala assim, fulano de tal deveria estar aqui, né? Não é fulano de tal, não é nós mesmos que temos que estar aqui, né? Nós podemos até multiplicar isso lá fora, mas realmente nós precisamos estar aqui. E ainda digo um pouco mais, quem mais precisa estar aqui na realidade sou eu, né? Que minha boca está perto do meu ouvido. Às vezes eu estudo, a hora que eu vou fazer a apresentação que eu percebo que realmente a lição é para mim. Essa lição, por exemplo, eu já apresentei essa lição pelo menos umas 5 vezes, em 5 casos diferentes. E eu fui perguntando por que eu tenho que apresentar tanto. Aí hoje apareceu para mim fazer uma apresentação fora da cidade, em outro lugar, falar do mesmo tema. Então eu vou te contar, eu devo estar precisando prestar muita atenção. Tem alguma coisinha que eu não estou conseguindo entender. Tá? Então, eu vou fazer a apresentação, depois eu vou fazer a leitura. Normalmente, quando a gente faz uma leitura, a gente aproveita normalmente 5%. Aí nós vamos entender por que na realidade, dentro da doutrina espírita, pede para que a gente venha buscar o conhecimento através da leitura, né? Não é simplesmente pelo fato de sermos levados a ter um comportamento, porque às vezes um palestrante veio aqui e falou. Porque nós entramos na igreja católica, porque o padre falou, porque nós entramos na igreja protestante e que o pastor falou. Então tudo tem um motivo, e o motivo melhor que tem é a gente buscar o conhecimento para que a gente não seja manipulado. E a doutrina espírita é muito clara sobre isso, tá? Cada um está num estágio espiritual e a gente tem que estar muito atento nesse estágio que nós estamos. Às vezes tem uma coisinha boba que outra pessoa chega e quer dar um palpite, mas a gente internamente nós não conseguimos sair daquele lugar. Todos nós estamos aqui por uma demanda de sofrimento ou uma demanda de gratidão, né? Eu espero que todo mundo aqui esteja aqui presente aqui porque tem uma demanda de gratidão por ter recebido um benefício, né? Um plus aí da espiritualidade para poder entender e compreender que muitas das vezes nós buscamos uma fraternidade espírita em busca de uma cura do corpo. Mas às vezes essa enfermidade do corpo, ela foi exatamente o que a espiritualidade encontrou para nos trazer aqui, para nos mostrar que nós precisamos cuidar, não é do corpo, nós precisamos cuidar da alma, do espírito. E a gente confunde muito, porque normalmente eu quero ser curado disso, eu quero vir pedir aqui uma graça para o meu irmão, para o meu pai, para o meu tio, para o meu irmão, para o meu vizinho, né? E na realidade, às vezes nós estamos aqui porque nós estamos precisando entender realmente o nosso maior objetivo na vida na Terra, que é a evolução espiritual. Né? Porque nós chegamos aqui, nós estamos numa estação, nós chegamos aqui, daqui a pouco nós estamos indo embora. E será que nós estamos dedicando realmente, nós estamos colocando isso em primeiro lugar, ou nós estamos mais preocupados nas coisas terrenas, né?
Primeira reflexão. Imagina que todo mundo lembra aqui do nome do tataravô, né? Imagino que sim, né? Todo mundo lembra do tataravô, né? Todo mundo sabe o nome do tataravô, né? Então tá tudo certinho, porque todo mundo tá lembrando dos nossos antepassados, né? E daqui a 100 anos, se nós fizermos muitas obras, todo mundo vai lembrar do nosso nome, né? Daqui a 100 anos. Então é o seguinte, se questionou que não lembra o nome do tataravô e que daqui a 100 anos ninguém vai lembrar de nós, então o momento certo para a gente aprender, colocar em prática, entender o nosso objetivo no planeta Terra é agora, se a pessoa ainda não foi despertada. Eu imagino que todo mundo aí também já foi despertado nisso e todo mundo está aqui dentro é por isso, né? Todo mundo já compreende, já está dentro da doutrina, porque quer viver uma verdade, né? Como diz aquele versículo bonitinho, lindo, que eu adoro falar. Conheças a verdade vos libertará, né? Dá um aperto no coração quando a gente pensa que vai andar sozinho, mas faz parte. O medo, né? Muitas das vezes nos leva à responsabilidade, a gente não fazer coisas sem pensar, sem planejar. Hoje nós vamos aí tratar desse assunto, palavras de vida, está no livro de Palavras de Vida Eterna. A lição é 176, no dia da incerteza. É só um textozinho, tá? Vamos lá. Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico. A lição é 176, no dia da incerteza, né? Quando nós falamos assim, no dia da incerteza, nós vamos estudar o dia da incerteza. E o dia da certeza, que dia que nós vamos estudar? Onde que ela se encontra, esse dia da certeza? Quando nós acordamos, nós temos certeza de alguma coisa que vai acontecer durante o dia conosco? Quando nós nascemos aqui, nós temos certeza do que nós vamos, qual a trajetória que a gente vai fazer? Então você vê que ela é muito complexa, né? Só de pensar assim, no dia da incerteza, né? Que são todos os dias das nossas vidas. Quando nós saímos de casa e viemos aqui hoje na fraternidade, aqui nessa fraternidade maravilhosa, que atende todos aqui com a presteza fantástica, sabe o nome de todo mundo, trata realmente com aconchego. Eu falo que eu vim aqui conhecer, eu não conhecia, quando eu fiquei conhecendo, eu faço propaganda da casa aqui para todo mundo. Todo lugar que eu vou, eu falo assim, qual a casa que eu devo ir? Eu falo assim, vai lá na Bezerra. Lá o pessoal abraça realmente, desenvolve um tratamento fantástico. Eu conheço muitas casas, grandes, pequenas, médias, mas eles aqui têm um detalhezinho importante, um carisma diferenciado, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da passagem bíblica, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós vamos entender aqui uma coisinha simples e vamos refletir também sobre ela. Se nós pegássemos a Bíblia agora, nesse momento, e lesse lá, nós, porém, temos a mente do Cristo. Será o que nós entenderíamos disto? Será que nós compreenderíamos a mensagem final realmente que estaria nos dando? Nós, porém, temos a mente do Cristo. Fica um pouco vago, pelo menos para mim, eu acho muito vago. Eu acho muito vago. Apesar que nós vamos fazer uma viagem nele, mesmo fazendo a viagem, ainda vai ficar um pouco vago ainda. Por quê? Esse vácuo que vai ficar, é um convite. Você vê, olha, o que eu não entendi vai ser um convite a eu buscar aprofundar sobre o que quer dizer. E olha que eu vou tentar fazer o máximo possível, porque é o que eu falei, né? Eu estou precisando muito dessa lição. Então estou estudando muito ela. Mesmo assim, ainda estou buscando, todos os dias eu busco ver se eu consigo a resposta. Primeira coisa que eu falei é mente. O que é a mente de Jesus? Né? Quer falar assim, porém, temos a mente do Cristo. Né? Eu fui buscar assim, a mente do Cristo, o que significa essa mente do Cristo? Né? Então, cheguei lá e fui pesquisar. Mente, aqui não é pensamento intelectual. Poxa, mas não tem pensamento intelectual? Na Bíblia, mente significa modo de perceber, sentir, julgar e agir. Ter a mente do Cristo não é saber o que Jesus sabia, mas aprender a olhar a vida como ele olhava. Aí eu já entendi. Ele não olhava, ele olhava sim, mas ele continua olhando. Então eu já consegui sair desse lugar de olhava. Eu já comecei a sair dessa condição só de Jesus.
Eu já comecei a chamar a responsabilidade para mim. Como eu vou olhar as coisas externas? Como eu vou deixar a informação externa adentrar em meu coração, em minha mente? Será que um julgamento de alguém para a minha pessoa, eu vou permitir que isso adentre em mim? Esse é o pensamento, essa é a reflexão. Se eu permitir colocar minha vida na observação ou julgamento do outro, será que eu vou conseguir ter um dia de certeza? Ou eu vou ficar sempre pisando em casca de ovos para me compreender o porquê, ou fazendo um esforço, um alto esforço para agradar o terceiro, aquela outra pessoa? Aí eu estou falando de pai, de filho, de amigo, de irmão, do trabalho. Eu estou fazendo essa reflexão. Será que eu tenho que tentar agradar todo mundo, ou eu tenho que procurar ser um ser bom para que eu possa dar o melhor de mim? Se o outro vai agradar do melhor que eu dou, já é uma outra situação. Porque eu tenho que trabalhar a minha consciência. Eu dei o melhor de mim. Se o outro agradou, bom, se não agradou, eu sigo a minha vida porque eu tenho a minha consciência tranquila. Se eu cuido do meu filho, dando os exemplos através dos meus gestos e das minhas atitudes, e de repente o meu filho pega um caminho que realmente não é louvável, a culpa é minha, ou ele é um espírito que está escolhendo ou não teve a capacidade de desenvolvimento para buscar o próprio conhecimento, o próprio caminho dele, dentro do objetivo maior da evolução no planeta Terra, como espírito imortal? Esse é o questionamento que nós temos que ter, sempre trazendo para a nossa própria consciência a tranquilidade e a compreensão, para não permitir que o julgamento de terceiro possa realmente atrapalhar a minha busca real da minha própria evolução. Considerações do Emmanuel. Gosto muito de lembrar que a consideração do Emmanuel é simplesmente um facilitador para que nós possamos compreender aquela passagemzinha bíblica. Ele vai dar uma ajeitada para ver se a gente consegue compreender essa passagem bíblica. A mente do Cristo. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do texto todo. É rapidinho. 2 minutinhos no máximo. Eu vou ler bem lento. Vamos ver o quanto que nós vamos conseguir compreender o texto. Ver se a gente vai ser daqui assim, tipo assim, eu vi o texto e eu estou curioso para me buscar esse texto lá no livro de Palavras de Vida Eterna. Eu vou estudar esse texto para me compreender esse texto, ou já vai sair daqui compreendendo todo o texto. Qual que é a mensagem real daquela passagem bíblica, tá ok? Vamos lá. Ou seja, todo mundo está tendo a mesma oportunidade. Vou ler, cada um vai ler dentro do seu, da sua maneira de ler. Vamos lá. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização e eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o entendimento e compromissos diversos, e esses recursos como se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade e, por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado, de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos, dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece, quando a sombra chega e o momento
de fazer luz. Será que realmente nós captamos a informação? Preste bem atenção para você ver. Olha o convite que é feito. Fiz a abertura, mostrei o que é mente dentro da Bíblia, fiz sua leitura toda aqui do texto. E a gente, imagino eu, pelo menos eu, a gente lê e não compreende a mensagem. Ou seja, muitas das vezes nós saímos de casa para vir às vezes na fraternidade, que é uma escola, diga-se de passagem. O planeta Terra é uma grande escola. As fraternidades espíritas e os templos religiosos são microescolas. Microescolas. E a gente vem ver a apresentação dos estudos. Muitas das vezes nós começamos a multiplicar essas falas como se fossem verdades. De uma pessoa que veio aqui, tentou explicar o que ele tinha compreendido. É fácil a gente falar assim, eu fui lá no Bezerra e lá o palestrante falou que o caminho, a mente da gente, que o Emmanuel falou, mas na realidade a gente não compreendeu a mensagem, mas compreendeu para falar com a outra pessoa ou para colocar em prática em nós mesmos, em nossas atitudes. Aí que é o pensamento que a gente tem que ter. Eu venho aqui para aprender a falar com as outras pessoas ou para poder evoluir dentro de mim mesmo e ser despertado para fazer uma caminhada diferente de quando eu não tinha um conhecimento real. De onde que eu vim? Da pátria espiritual. Para onde que eu vou? Para a pátria espiritual. Eu estou no eixo, nesse eixo aqui que é a Terra, que é uma escola. Eu já sei qual é o meu objetivo aqui nesse planeta? É só evoluir espiritualmente? Sim, nós sabemos que temos que evoluir espiritualmente. Mas o que eu tenho que fazer para me evoluir? O que eu tenho que buscar para me evoluir? São Francisco de Assis, ele falava com os discípulos dele, vá e pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Use palavras. E quando a gente vem aqui, você está ouvindo palavras. Ninguém aqui me conhece. No meu dia a dia. Será que o que eu estou falando eu consigo praticar no meu cotidiano? Será que quando eu fizer a minha passagem, será que eu vou ser agraciado com aquele lugar que na maioria das vezes as pessoas que me ouvem falam assim, esse aí já tem um cantinho lá no nosso lar. Será que eu tenho esse lugarzinho lá no nosso lar? Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Reflexão. Qual é a primeira morada que nós habitamos quando nós chegamos no planeta Terra? O útero da mãe. Nós passamos 9 meses no útero da mãe. A primeira casa que nós recebemos aqui na Terra. E quem mais nós condenamos em nossa caminhada quando nós ainda não temos o conhecimento do que nós viemos fazer aqui? A gente condena exatamente a nossa progenitora, nosso progenitor, que a gente até chega a usar uma frasinha que eu sempre uso nos meus estudos, quando eu apresento. Eu nem pedi para nascer. Aí quando nós adentramos a doutrina espírita, nós sabemos que nós não pedimos, nós imploramos. Esse é o grande entendimento que a gente tem que internalizar para a gente começar a valorizar cada momento da nossa existência. Qual que é o momento mais importante que nós vivemos? Esse momento que nós estamos aqui. Ele é único. Por quê? Porque nós não sabemos, nós não temos certeza do que vai acontecer daqui a pouco. No dia da incerteza. É o que nós estamos falando aqui. Nós temos certeza do que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 1 milésimo de segundo? Nós sabemos o que está acontecendo lá fora nesse momento? Nós não sabemos. Não sabemos o que está acontecendo na nossa casa, não sabemos lugar nenhum, nós sabemos o que está acontecendo aqui agora. Mas será que realmente nós sabemos o que está acontecendo aqui agora? Ou será que nós estamos aqui de corpo presente e a mente está lá distante?
Se a mente nossa está lá distante, realmente nós não estamos aproveitando o momento que nós estamos aqui agora. E é fácil segurar a mente para ela ficar aqui presente? Não é fácil, é necessário um esforço. Disciplina, disciplina, disciplina. Comprometimento. Tem que se comprometer. O pensamento vem para tirar você daqui e fala, não, eu vou ficar aqui agora. Por quê? No livro dos Espíritos, tem uma parte que fala assim, os Espíritos têm influência em nossas vidas? E a resposta é simples, muito mais do que nós imaginamos. Outra reflexão. Todo mundo quer fazer uma reforma íntima. Todo mundo precisa fazer uma reforma íntima, todo mundo espera um momento certo para fazer essa reforma íntima. Ou seja, nós até esperamos que nós possamos viver um dia de 48 horas para a gente fazer uma coisa extraordinária. Mas será que nós precisamos esperar alguma coisa extraordinária, uma oportunidade extraordinária para que a gente possa fazer, para a gente começar a melhorar entre nós? Ou nós devemos olhar 24 horas da nossa existência diária? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e o corpo, dorme e a mente continua trabalhando. Para aqueles que não sabem, quem descansa é o corpo. O espírito continua na luta para o desenvolvimento espiritual. Aqueles que estão com a frequência boa vão à noite trabalhar dentro da espiritualidade, fazer obras, cada um dentro da sua linha. Aqueles que realmente às vezes não estão na frequência boa, vai para aqueles outros lugares. Quem tiver, por exemplo, compulsão de bebida, vai dormir, ele vai exatamente para aquelas colônias, que não é muito longe não, pode ir ali até perto da rodoviária, algum outro lugar onde que as pessoas às vezes estão dentro do vício, ele vai para lá à noite, depois no outro dia levanta assim, onde que eu estive essa noite que eu levantei com o corpo todo arrebentado? Muitas das vezes estava exatamente dentro da frequência dele, dos vícios e compulsões. Eu estou falando de bebida, mas pode ser uma série de compulsões que nós temos, de compra, de sexo, e etc, etc, de comida, e etc, um tanto de compulsões, tá? Vamos adentrar aqui agora, continuando com Emmanuel, já saindo daquela lição, da primeira lição da lida, Nós lemos a lição, mas agora nós vamos compreender as passagens. Agora, imagino eu que nós vamos começar a compreender um pouquinho melhor agora já a passagem bíblica e as considerações do Emmanuel, que já era um facilitador. Agora nós vamos lá. Emmanuel inicia afirmando, para qualquer de nós chega o minuto das grandes hesitações. Isso estava lá no texto do Emmanuel, tá? Nós lemos lá daquela passagem. Muitas das vezes a gente fala aqui, a gente nem lembra mais que teve isso lá, mas estava lá, foi logo no início. Aí diz assim, a incerteza aparece. Olha, quando a incerteza aparece? Quando projetos fracassam. Quando projetos fracassam. Eu idealizo estudar para medicina. Aí eu não consigo passar, por exemplo, na prova adentrada na faculdade de fazer medicina. Ou seja, eu projetei, mas eu não atingi o objetivo, eu fico frustrado. Eu tenho um filho e eu quero que esse filho meu seja bem sucedido. Eu quero que ele faça uma faculdade para ele sobressair. Aí, de repente, eu quero que meu filho faça engenharia. Aí ele fala assim, não, eu não quero fazer engenharia, eu quero fazer culinária. Aí a gente fica o quê? Sente fracassado. Nós sentimos fracassado com a escolha do outro. A pergunta é, alguém nasce no nosso lugar? Pode nascer no nosso corpício, no nosso lugar? Alguém pode morrer no nosso lugar? Alguém pode viver a nossa vida? E nós podemos viver a vida do outro? Então aí entra um detalhe importante que é o respeito com a escolha do outro. Por quê? Ninguém nasceu por mim, então ninguém pode viver a minha vida. E automaticamente eu não posso nascer por ninguém, eu não posso viver a vida do outro. Mas o que normalmente dentro do cotidiano nós queremos fazer? Nós queremos viver a vida das outras pessoas. E quando alguém tenta dar opinião na nossa vida, fala assim, poxa, não cuida da vida dele, cuida da nossa. Mas nós estamos cuidando da vida do outro. No trabalho, na família, na sociedade, em todos os lugares. Nós criticamos. Se eu fosse palestrante, eu falaria diferente. Se eu fosse o dirigente da casa aqui, eu agiria diferente. Eu pintaria aqui de outra cor, que não sei, mas ele começa
A gente chega nos lugares, é normal do ser humano, porque nós estamos espírito em evolução, então nós estamos no momento ainda de criticar ainda, de tomar conta da vida do outro. Na hora de fazer, normalmente as pessoas não estão, mas na hora de, depois que está pronto, nós queremos dar o palpite, e assim sucessivamente. E é tão ruim quando alguém chega perto de nós e quer dar palpite na nossa vida. A gente tem que entender o seguinte: dar palpite na nossa vida não quer dizer que não pode nos orientar, nos acordar. Nós estamos cometendo uma falha, assim, que tal se você agisse assim, 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 assado? Dando o direito do outro achar, ou fazer a escolha dele. Mas não, normalmente a gente quer só criticar. Que é natural do ser humano o estágio evolutivo que nós estamos ainda. Quando outra incerteza aparece, quando referências morais decepcionam. Quando referências morais decepcionam. Eu estou aqui fazendo aqui a palestra, todo mundo aqui fala assim, poxa, esse cara aí está lá no lugarzinho, lá no nosso lar. Aí de repente chega ali, eu estou ali no boteco brigando com alguém ali no boteco, tomando cerveja e brigando com ele. Eu falei, nossa, não é aquele cara que estava lá, não? Não é ele? É ele. É ele. Eu tinha ele como referência, ele falava bonito. E está fazendo totalmente o oposto. A decepção. Quando recursos desaparecem, nós preparamos aí fazer uma economia aí durante uma vida, guardando 20% da nossa receita, do nosso salário, do nosso ganho. Aí quando a gente está prontinho com o volume todo, vem a enfermidade, nós gastamos toda ela. Entendeu? Aí a gente fala, eu juntei tudo para me comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, e de repente eu perdi toda ela. Isso eu estou falando de nós mesmos. E quando a gente tem que gastar com terceiro, com algum parente que realmente às vezes necessita, aí a gente fica o resto da vida lamentando, né? Quando seguranças externas se rompem, né? Nós temos um casamento e de repente nós estamos acostumados ali naquele batidinho, e de repente aquele não dá certo, rompe a decepção. É os dias da incerteza, do fracasso. Então elas chegam mais ou menos por aí. Isso é só simbolicamente porque tem vários motivos e cada um tem um motivo que leva realmente à incerteza daquele dia. A incerteza como fenômeno educativo. O Livro dos Espíritos, questão 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Virar um espírito de luz. Aí é nosso lar mais não, tá? Aí nós somos estrelas. Ok? Nós estamos próximos disso ou nós estamos distantes, né? Cada um dentro da sua próprio julgamento. Ninguém aqui está para julgar o outro. É nós pensarmos, será que eu estou fazendo realmente aquilo que é necessário fazer? Será que eu estou sentindo ódio de uma forma objetiva? Quando alguém olha para mim de uma maneira que às vezes eu não gosto? Quando alguém distorce o que eu estou falando? Será que funciona direitinho isso? Será que eu fico satisfeito? Então nós vamos aqui. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E quando nós estamos angustiados, frustrados, e que realmente às vezes a gente desgosta da vida, a gente quer desistir da nossa existência. Isso acontece demais. E hoje realmente a depressão está profunda. Por quê? Porque nós estamos nos isolando. Apesar da facilidade que nós temos de comunicação, nós não nos comunicamos, nós nos isolamos, principalmente com a tecnologia atual. Nós saímos num lugar, ou nós vamos na casa de nossos pais, nossos avós, e todo mundo chega lá e conversa através do celular, trocando mensagem. Ninguém olha mais no olhar do outro, na face, ninguém oferece realmente os braços para dar um aconchego de tranquilidade e segurança. Presta bem atenção, que nós temos aqui aproximadamente umas 50, 60 pessoas aqui dentro. O mundo lá fora está na rotina. Levanta, vai trabalhar, vem, volta, senta no boteco, vai embora. Nós, por algum motivo, uns por gratidão, outros por necessidade, veio na fraternidade hoje aqui. Se fôssemos olhar dentro de um padrão normal do mundo como que está usando, será que teria só essa quantidade de pessoas, apesar que aqui tem um número limitado? Mas assim, essa casa teria que estar pelo menos umas
1000 vezes maiores para poder estar todo mundo. Se todo mundo soubesse o objetivo da evolução espiritual que nós estamos fazendo no planeta Terra. Sai daqui, encontra dentro da sua casa e pergunta para um dos parentes que nós temos: você já compreendeu o que você veio fazer nesse planeta? Normalmente você vai falar assim: você está ficando louco? Maluco? E quando você fala que é espírita, ele fala assim: lá bate tambor? Vocês matam galinha lá? Ok? Então quer dizer, nós estamos evangelizando, não é isso? Exatamente. Então quer dizer, você vê como que, mesmo a gente buscando, nós temos que... E nós vamos sentir ofendido porque o outro perguntou isso para nós? Nós vamos ficar justificando para ele porque que nós viemos? Não precisa. Kardec ensina com muita clareza, como Jesus ensinou. Aqui tem uma passagem que nós vamos fazer aqui. Jesus fala assim: meu reino não é desse mundo. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. E nós? Nós somos daqui da terra? Se Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, eu quero ir para o reino de Jesus. Mas se Jesus chegar aqui agora e falar assim: gente, vou arrematar todos vocês, nós vamos subir agora para o céu. Será que sobraria alguém aqui dentro ou todo mundo seria correndo? Não, eu quero viver mais um pouquinho. Deixa o céu me esperar, né? Compreende como é que as coisas acontecem? Nós estamos aqui estudando, mas se aparecer aqui agora, por exemplo, aqui nós estamos aqui como se fosse uma aeronave, né? Fala assim: essa aeronave vai subir agora. Alguns de nós iriam perguntar: onde está a porta de saída? De emergência, né? A gente iria sair. Porque muitas das vezes nós estamos aqui dentro, hoje, aqui, buscando uma solução física. Nós ainda estamos sendo despertados ainda para essa evolução e a cura do espírito, da alma. E tem culpa nisso? Não, gente. Cada um no seu tempo. Mas Paulo de Tarso, ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, ele fez a mudança, grande mudança dele. Ele era perseguidor dos cristãos e passou a pregar o evangelho do Cristo. Todos nós temos a oportunidade de fazer a grande mudança. Fazer a grande mudança, às vezes, em uma compulsão. Em uma compulsão. Eu estou viciado porque eu fujo no doce, no chocolate. Passo no supermercado, compro, enche a geladeira, por exemplo, de sorvete, de tudo. Aí, quando descobre que está com diabetes, aí o que ele faz? Ele fala assim: vou comer essa geladeira primeiro, depois que eu comer essa geladeira, eu vou começar a dieta. Ok? Mesmo sabendo o risco dele. Então você vê como que nós ainda estamos atrasados nas nossas escolhas. Nós ainda não sabemos fazer escolha, mesmo que essa escolha seja para nos beneficiar. As crises são parte do processo educativo da alma. Né? A incerteza desinstala o orgulho, quebra automatismo e convida ao amadurecimento espiritual. Olha a vantagem da incerteza. Quando nós adoecemos, nós quebramos o nosso orgulho. Assim, sabe de uma? Eu falava para todo mundo que ia lá naquele centro espírita lá, que eu ficava achando que eles estavam fazendo macumba lá, né? Mas lá que fulano de tal foi lá e saiu de lá curado. Então eu vou lá. Então quebrou o orgulho. O orgulho, muitas das vezes, a gente está ali alimentando o dia todo, né? O tempo todo, a nossa vida inteira. Até o dia que a gente sente a necessidade de ter um acolhimento. Aí a gente chega nessa casa bendita, eles nos esperam na porta ali, ele nos leva para uma entrevista, nos dá um abraço, nos dá um tratamento. E hoje presenciei mais uma vez aqui. Quem recebeu alta e se achar que ainda não está legal, pode se inscrever novamente. Olha aqui, olha para você ver, olha que acolhimento. Então nós temos que dar graças de nós estarmos aqui, termos sido direcionados através da espiritualidade até aqui. Eu não fazia parte da casa, tá? Eu conheci a casa, é a terceira vez que eu venho à casa, tá? E eu estou apaixonado com ela. Então eu não estou fazendo propaganda aqui para cá, para todo mundo vir, não. Mas eu acho que deve vir sim. Continuar aí, tá? E trazer mais pessoas. A queda das seguranças externas.
Quando o esforço, está tudo lá no texto da gente, quando o esforço parece perdido, Emmanuel descreve o colapso das expectativas humanas. Nós criamos uma expectativa e quando a gente não atinge aquele objetivo, a gente entra em pânico. É como se o mundo tivesse acabado. A gente sente insegurança e muitas das vezes vem a casa esperando que a imposição das mãos resolva todos os nossos problemas. Aí a gente vem aqui, eles impõem a mão, faz a prece, chama a espiritualidade amiga, ela trabalha aqui para nós aqui, nos leva para casa, fala para a gente fazer um culto lá, aí pergunta, não precisa levantar a mão não, tá gente? Sem expor. Todos nós aqui fazemos culto no lar, para evangelizar os espíritos que estão lá, né? Cada um sabe do seu coisa, cada um pensa. O que significa o culto no lar? Significa evangelizar os irmãozinhos que estão lá, às vezes nos obsidiando. Será que estão nos obsidiando? Nós estamos permitindo que eles possam fazer a frequência deles até nós, ou nós estamos na mesma frequência deles, atraindo-os? Aí quando nós começamos a fazer o culto no lar, começamos a rezar, sabe o que eles falam? Aí eu gosto de uma cervejinha, não vou ficar com isso. Está rezando mais. Não vou ficar com mais não. Aí vai embora e fala assim, gente, eu comecei na fraternidade, resolveu tudo. Não é só vir na fraternidade não, gente. Reforma íntima, conhecimento do evangelho, não é só no tempo que a gente vem aqui na coisa durante 1 hora e 30 minutos, não. É uma vida de mudanças. Se a gente achar que é só vir aqui, agora eu fui lá no templo, essa semana já está resolvido o problema. Aí eu fui à missa, eu vou à missa uma vez por semana. E não põe em prática o que está lá no Evangelho, não procura compreender. Não vai adiantar muita coisa não. Vai adiantar sim, mas não vai adiantar muita coisa não. Mas já é um caminho, né? Pelo menos está indo. Relacionar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. As vicissitudes da vida têm uma causa e um fim. Nada se perde realmente. O que parece fracasso pode ser deslocamento de rota, não anulação do aprendizado. A falibilidade das referências humanas, texto base. Buscamos diretriz do exemplo de alguém, e esse alguém falha. É aquilo que eu falei, eu estou lá no boteco tomando cerveja, né, e passava assim, olha lá para você ver, olha o exemplo que tem ali, tá? Livro dos Espíritos, questão 933. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Nenhum ser humano é guia absoluto. Nenhum ser humano não está realmente ileso de cometer uma falha. Então nós devemos prestar bastante atenção, buscar o próprio conhecimento para que a gente não seja conduzido à ação porque alguém falou que aquele era o melhor caminho. Então é necessário que a gente busque o conhecimento o tempo todo. Só buscando o conhecimento nós vamos compreender o que está sendo falado. A frustração com o outro muitas vezes revela expectativas idealizadas. Eu, criança, tinha como líder meu pai, minha mãe, minha família. Aí quando eu começo a compreender, eu deparo com um pai alcoólatra, ou uma mãe alcoólatra. A frustração com o outro muitas vezes revela expectativas idealizadas. Eu idealizava que meu pai continuasse sendo aquele ser de exemplo para mim. Será que eu tenho que idealizar isso ou eu tenho que procurar meu próprio caminho dentro daquilo, dos meus objetivos? Será que eu tenho que cobrar do outro, que eu tenho que ter um comportamento correspondente à minha expectativa? Mas a gente cobra. A gente cobra. Significa que eu estou tentando viver a vida do outro. Ninguém imagina o que está levando aquela pessoa, às vezes, a fazer um uso indevido de alguma coisa. Às vezes uma frustração psicológica, espiritual, leva a pessoa a fugir nas compulsões da vida. Aí nós voltamos tudo aquilo, sexo, comida, compras, etc, 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 etc. Cada um sabe das suas compulsões. Todo mundo sabe do pudim que está feito lá em casa e que eu como, não como uma fatia, não, eu como ele todinho, é só deixar eu como, entendeu? Quer dizer, cada um sabe suas fraquezas.
Quando o outro cai, somos convidados a assumir a própria responsabilidade espiritual. E aí? Eu deparei que eu casei com alguém que realmente eu idealizei que fosse a pessoa melhor do mundo. Aí de repente ela não corresponde às minhas expectativas. Aí eu começo a falar assim, não presta. Que coisa! Será que aquilo não é uma oportunidade que eu precisar para me melhorar a minha condição espiritual? Não é um resgate? O que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse grupo que está aqui hoje? É um resgate, é uma oportunidade. Cada um aqui tem um resgate para fazer um com o outro. Às vezes um olhar, um cumprimento que ele fala assim, oi, tudo bem? Ó, que bom que você vem aqui. É um resgate. Andando na rua esses dias, eu não tenho um hábito, mas esses dias andando na rua tinha uma tampinha de refrigerante, alguma coisa assim. Eu não tenho um hábito, não. Quando eu vejo alguma coisa, se eu não deixo ele no lugar, eu pego e jogo no lixo. Mas eu resolvi dar um chute na tampinha. Chutei. Quando eu chutei, tinha uma moça que estava entrando, ela tomou um susto e pegou a bolsa dela aqui. Eu falei assim, não. Eu que chutei a tampinha. Aí ela me deu um sorriso. Eu falei assim, bom dia. Compreende bem que é? Eu não perdi o humor. Eu aproveitei a oportunidade de fazer um resgate. Foi um resgate que eu fiz? Foi um resgate que eu fiz. E que não estava talvez programado, mas alguma coisa me obrigou a chutar aquela tampinha para fazer um barulho, para provocar o outro olhar para mim, eu ter oportunidade de cumprimentá-lo. E ela entrou onde que ela ia, deu um sorriso, eu dei um sorriso e fui embora. Oportunidades de resgate é 24 horas. E lembrando o seguinte, Deus é um artista perfeito. Deus, quando Ele nos cria assim, é um único. E se nós acharmos que nós somos bons, porque somos seres humanos, somos especiais, eu falo com você o seguinte, somos especiais sim. Mas Deus, quando cria uma formiga, Ele vai lá e põe o DNA dela. É ela. Uma folha é ela. Não existe nada, duas coisas idênticas, nada. A criação de Deus é perfeita. Nós já temos a inteligência? Será que nós fazemos uso da inteligência para compreender tudo isso, o poder de Deus? A condição que Deus nos criou? A condição que Deus nos dá para que a gente possa evoluir? E que Deus não nos criou para ser tristes, angustiados. Deus nos criou para ser felizes. Um dia alguém me pergunta, ô Exílio, diz que tem uma programação lá, uma listinha que a gente faz para vir para a Terra, a programação. Como que eu posso fazer para cumprir toda a minha listinha? Aí eu fui intuído a responder o seguinte, pega o Evangelho do Cristo e põe em prática, que é a mente do Cristo. Nós não temos que saber tudo que Cristo sabe, mas nós podemos pelo menos falar assim, como que Jesus agiria nessa condição? Nós teríamos uma pitadinha como diz outro, dessa inteligência macro de Jesus. Só da gente pensar como Jesus agiria, nós já estaríamos agindo com amor, né? Porque nós não iríamos xingar ninguém, nós não iríamos brigar com ninguém, nós não iríamos deixar ninguém nos magoar. E nós deixamos alguém nos magoar o tempo todo. Nós permitimos, porque muitas das vezes nós não estamos equilibrados ainda suficientemente naquele dia, naquele momento, para compreender o que está acontecendo. Na maioria das vezes são oportunidades. A prova da perda e do desamparo. Recursos que desaparecem. Mano, contávamos com certo recurso e esses recursos como que se evaporam. Parei meu carro ali fora. Vim aqui fazer minha tarefa. Tomar minha dose de remédio. Porque cada vez que eu vou numa tarefa, em qualquer lugar, né? Na minha família, aqui, por exemplo, eu estou tomando uma dose de remédio. Cada um de nós que viemos aqui assistir o estudo, nós estamos tomando a nossa dose de remédio. Não é só lá na cabine que nós recebemos, não, gente. Enquanto nós estamos lá, a espiritualidade está em cada um de nós que estamos aqui, tem pelo menos uns 10, 20 trabalhando em nós. Impondo a mão, tirando, estudando, pegando a energia de um que às vezes está excedendo lá, passa para o outro que está necessitando. Por isso que quando a gente chega na fraternidade, a gente sai de casa às vezes magoado, chateado. Chega na fraternidade, depois você fala, não, entrei na fraternidade, saí leve, né? Eu estava com dor de barriga, eu estava com dor de cabeça, saí leve. Por quê? Porque melhorou a frequência, chegou aqui,
as energias foram trocadas, entendeu o negócio? Quer dizer, está tudo bem. Agora, se a gente chegar aqui pesado, com pensamento realmente de baixa frequência, a gente vai chegar aqui, a pessoa que está do nosso lado vai sentir que a gente está com frequência baixa. Naturalmente, a gente não vai sentir a vontade. E é normal, não é só na fraternidade, não. Em qualquer lugar que a gente vai, às vezes dentro da nossa casa, muitas das vezes, conheço muitos, que às vezes falam assim, eu vou ficar enrolar aqui porque eu não estou afim de chegar lá em casa agora não. Por quê? Porque a frequência de lá às vezes não está boa, ou de quem está fora também não é boa, e chegar lá vai deparar com uma energia boa e vai sentir o choque, né? Porque vai dar choque. Vai dar choque. A verdadeira propriedade é o que pode ser levada da terra. A verdadeira propriedade é a que pode ser levada da terra. Ou seja, nós chegamos aqui no planeta, usufruímos, colocamos o Evangelho do Cristo debaixo do braço, colocamos ele em prática, nós vamos levar a melhor parte que nós temos aqui, né? O Espírito que trabalhou para evoluir. Nós sempre lá deixamos um barraquinho, vamos voltar para lá e pegar uma casa de 3 quartos, ou 4 quartos, com suíte, né? Etc, etc, etc. E quando a gente voltar numa encarnação, a gente vai voltar, por exemplo, vai chegar numa casa aqui de uma pessoa que a gente tem mais afinidade, então não vai ter muita briga com a mãe. Tem muitas pessoas que convivem da família que ama a mãe, que a mãe ama o filho, e tem alguns que odeiam a mãe, odeiam o filho, e vice-versa. Por quê? Aquela casa que era ofertada para ele vir, infelizmente era aquela casa. Era aquela condição que tinha que ofertar. Para quê? Foi ofertado para quê? Para que ele possa melhorar. Não é reclamar. Ah, que eu queria ter uma mãe melhor, eu queria ter um pai melhor, eu queria ter uma família melhor. Eu queria até nascer rico. Aí o outro vira e fala assim, eu realmente eu sou um rico num corpo pobre, né, como diz o outro, né? Eu gasto sem pensar, eu vivo como rico, eu gasto como rico, só que eu não tenho dinheiro. Ele faz um tanto de prestação, compra no cartão de crédito, faz conta, não paga, né? Porque ele tem um espírito de rico, mas infelizmente ele nasceu num corpo pobre, né? E aí vai. A perda material frequentemente revela dependências invisíveis. Não é punição, é desapego pedagógico, tá? Às vezes a gente perde alguma coisa, sai do que ele está falando. Parei meu carro lá fora. Vim aqui fazer minha tarefa. Aí chego lá e levaram meu carro. O que eu tenho que fazer? Vai com Deus. Pego um Uber, eu vou a pé, eu vou de ônibus, vou embora. Não tem que ficar preocupado com aquilo lá. Porque é material. A gente fala assim, pô, o cara sem vergonha, levou meu carro. Mas não tem o que fazer mais, não adianta eu xingar, não adianta eu espernear. Se eu quiser prevenir, o que eu tenho que fazer? Faça um seguro. Já tem essas possibilidades. Mas mesmo com o seguro eu vou ficar chateado? Vai dar aquele vazio. Cadê meu carro? Será que eu parei aqui mesmo? Eu vou de outro lugar, vou procurar. Mas assim, tipo, adianta entrar no sofrimento? Não vai adiantar, não. Mas nós estamos preparados para não ter sofrimento na atual conjuntura, na nossa evolução espiritual? Muitos de nós não. A sensação de estar largado à prova. Aqui entra André Luiz, Nosso Lar, capítulo 4. O sofrimento é um campo de aprendizado para o espírito imortal. O sofrimento é um campo de aprendizado para o espírito imortal. Não precisamos reclamar do sofrimento, não. Às vezes o sofrimento tem que entender a mensagem. O que essa mensagem está querendo passar para mim? Aí quando a gente compreender isso, certamente nós vamos compreender e agradecer aquela oportunidade. Por que roubaram meu carro? Eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que levar um choque. Para mim falar assim, bens materiais eu não vou levar nada. Ontem eu nasci, eu estou com 68 anos, estou quase terminando a minha tarefa. Compreende meu negócio? Vou ficar com raiva porque eu fiquei velho? Porque eu estou envelhecendo? Não. Agradecer porque eu consegui. Ok? Às vezes a tarefa dele era menor, né? André Luiz mostra que a dor não é abandono de Deus, mas chamado à consciência. Muitas vezes, o auxílio espiritual cresce exatamente quando a segurança externa diminui. Muitas vezes, o auxílio espiritual, que nós estamos fazendo aqui, buscando auxílio espiritual, cresce exatamente quando a segurança externa, aquilo que nós tínhamos tudo, que era a saúde, os bens materiais,
É tudo que nós tínhamos, perdeu e nós viemos ter um auxílio espiritual. É onde que nós vemos aqui. Então nós viemos pela dor, nesse caso aqui. E a gente chega aqui nessa casa, o que eles fazem? Nos acolhe. O tempo não perdoa, ele não para, ele castiga, ele não espera, ele voa. E nisso falta 3 minutos para as 9 horas. Ou seja, eu ainda tenho 3 minutos para a gente tirar o melhor de proveito desse momento, tá ok? Então vamos lá. O dia nublado da alma. Ansiedade por dentro, consternação por fora. Por dentro é uma tristeza e eu não mereço isso. Por que está acontecendo isso comigo? Mas tinha que ser comigo? Aí o Emmanuel descreve com precisão psicológica. Por dentro, ansiedade. Por fora, consternação. Reflexão. A incerteza gera desorganização interna. O silêncio, a oração e o recolhimento tornam-se terapêuticos. Quando a gente começa a compreender isso, passa a ser, é como se fosse uma terapia. Acontece alguma coisa ruim e fala assim, qual que é a mensagem que está para chegar para mim? Aprender a esperar o que aquele fato que está nos acontecendo, qual o benefício que vai trazer para nós. Livro dos Espíritos, questão 919. Essa é a mais conhecida. Qual o meio prático mais eficaz para melhorar-se nesta vida e resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. A incerteza força o autoconhecimento. 24 horas. Levantei. Isso é só simbólico, tá, gente? Mas se alguém não estiver fazendo isso aí, faz, porque as organizações do nosso dia a dia e da nossa reforma íntima é feita das pequenas coisas, tá? Levantei, arrumei a cama. Terminei de tomar banho, estendo a toalha. Terminei de usar um prato, lavo. Aí nós não vamos ter ninguém para falar nada com a gente, para nos reclamar de nós. Atendeu uma adolescente e falou assim, eu estou sufocada porque minha mãe me sufoca com as cobranças dela. Eu perguntei, você faz essas pequenas coisas? Ela falou, não. E o que a sua mãe reclama de você? É que eu deixo a cama desarrumada, porque eu lavo o prato. Quer dizer, a mãe vai cobrar, é a necessidade da mãe, precisa cobrar, porque é educar. E o filho estava pensando em subir, queria fugir. E a gente tem que ter muita cautela nesse momento e compreender e mostrar a razão das reais, porque isso aí começa a fuga, às vezes, para droga, para prostituição, etc, etc, etc. Mais uma vez, agradecer a oportunidade que a casa me deu para estar aqui nessa noite, fazendo esse resgate com todas as pessoas bonitas, que só tem gente bonita aqui dentro, só tem gente bonita, né? Agradecer essa oportunidade e que possamos ter outras oportunidades, se assim for permitido, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão.